Por fim, eu quero falar de fecho e fechado bem rapidinho. A gente já fez para espaços métricos, é tudo muito igual, então eu queria falar muito rapidamente, né? O fecho do conjunto D, é sobre isso que a gente vai falar. Bom, a imagem é aquela, né? Tem um conjunto, às vezes tem um ponto que está ali bem pertinho do conjunto, era aquela noção, né? Quais são os pontos que estão próximos do conjunto que a gente usou para falar sobre continuidade lá atrás, né? Quando um ponto está próximo do conjunto. Na verdade, esses pontos próximos do conjunto são os pontos que estão no fecho, né? Então a imagem é essa aqui. Olha só, eu tenho um ponto aqui que ele está na beiradinha ali, ele não está em D, D é esse conjunto verde, né? Mas toda vizinhança de A tem interseção com D, ou seja, D está próximo de A, né? D encosta em A. Toda vizinhança de A tem interseção com D. Formalmente, a definição é essa aqui, né? Os pontos que estão no fecho são justamente os pontos que estão muito próximos. Toda vizinhança desse ponto tem que ter interseção não vazia com o conjunto D. Esse é o fecho, né? Aí o fecho vai ter um monte de propriedades. Eu não vou listar aqui porque a gente ainda vai falar especificamente do fecho em outra aula, mas com fecho a gente pode agora definir o que são os conjuntos fechados, né? O conjunto é fechado quando ele é igual ao próprio fecho, né? O conjunto é fechado quando ele é igual ao próprio fecho. Agora, eu queria usar essa definição de fechados. Olha o que a gente fez para chegar nos fechados, né? A gente saiu das vizinhanças, com as vizinhanças a gente construiu a operação de fecho, com a operação de fecho a gente definiu o que são os conjuntos fechados, certo? Eu quero ver o seguinte, o que acontece fora dos conjuntos fechados, quando eu tenho um ponto que está fora desse conjunto fechado, o que eu sei sobre esse ponto, né? Que ele não está no fecho. O que significa não estar no fecho, né? O cara está no fecho quando toda vizinhança tem interseção com o conjunto. E ele não está no fecho quando existe alguma vizinhança que não tem interseção com o conjunto, né? Olha só. Então, olha só. Eu tenho um conjunto ali, F, que eu não vou nem assumir que ele é fechado, não. A ideia é essa. Mas F é aquele conjunto verde ali, né? E eu vou pegar um ponto fora de F. O que significa X não pertence a F? Uma coisa meio boba, hein? Tadã! Falei que era bobo. Se X não está em F, X está no complementar de F, né? Pô, eu quero fazer a mesma coisa com o fecho de um conjunto. F não é, por enquanto, necessariamente fechado. F é um conjunto e todo conjunto tem um fecho. Então eu quero ver o que significa dizer que X não está no fecho, certo? Isso aqui, ó. Bom, na verdade, quando o ponto está no fecho, que nem esse ponto A, é porque toda vizinhança de A tem interseção com F. Então, quando não está no fecho, que é o caso desse ponto X ali, é porque tem alguma vizinhança de X que não tem interseção com F, né? Então, vou desenhar. Olha só. Eu desenhei aqui uma vizinhança de X que não tem interseção com o conjunto verde, que é o F, né? Mas não tem interseção com F, se a gente pensar em termos do complementar de F, que é essa parte de fora aqui, isso significa, na verdade, então, que V está contido no complementar de F. Eu vou só corrigir isso aqui. Eu nem sei se eu corrijo. Bom, vou corrigir isso aqui. Então, olha só. Existe uma vizinhança de X tal que o F complementar contém essa vizinhança. E como é mesmo que você chama um conjunto que contém uma vizinhança? Uma vizinhança, né? Então o que está escrito aqui é que, na verdade,
X não pertencer ao fecho de F é a mesma coisa que dizer que o F complementar é uma vizinhança de X. Vou escrever aqui. E aí, olha só, para a gente comparar essas duas coisas, deixa eu dar uma esticada nesse. Então, olha só, do lado de cá é X não pertence a F. Do lado de cá é X não pertence ao fecho de F. Certo? E aí, olha só, se F é fechado, dizer que F é fechado é dizer que essas duas condições aqui são equivalentes, né? Então, F é fechado faz com que tudo isso seja equivalente. Então, dizer que F é fechado vai implicar que esse é a mesma coisa desse, ou seja, X pertence a esse conjunto, significa que esse conjunto é vizinhança de X. O complementar é vizinhança de todos os seus pontos, né? Então, quando F é fechado, o complementar de F é vizinhança de todos os seus pontos, ou seja, é aberto, né? Então, dizer que isso é a mesma coisa que isso é dizer que ele é aberto. Quase que eu escrevi agora. Esse ser equivalente a esse é a mesma coisa que dizer que o complementar de F é aberto. E esse ser equivalente a esse é a mesma coisa que dizer que F é fechado, né? Então, se F for fechado, esse é equivalente a esse, F complementar é aberto. Se F complementar for aberto, então esse é equivalente àquele e F, na verdade, é fechado. Certo? A gente vai terminar por aqui essa conversa de aberto e fechado e tal. Vou só fazer uma pequena revisão de tudo que a gente falou. E aí, ufa, tá bom de falar sobre construções com essas vizinhanças, né? Você tem as vizinhanças de todos os pontos do conjunto e com essas vizinhanças a gente construiu uma série de coisas, né? Interior, aberto, fechado. Vamos falar sobre isso. Revisão. O negócio é o seguinte. Começamos com as vizinhanças dos pontos, né? Cada ponto do espaço tinha associado a ele uma família de vizinhanças desse ponto, né? E aí, com as vizinhanças de um ponto, a gente construiu esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto, essa operação, né? Na verdade, para cada conjunto D, eu tenho agora o interior de D, que são os pontos para os quais D é vizinhança, né? E usando essa operação de interior, a gente definiu que são os conjuntos abertos, né? Que são os conjuntos que são vizinhanças de todos os seus pontos, né? São os conjuntos que são iguais ao seu próprio interior. Por outro lado, a gente definiu também operação de fecho, né? Dado um conjunto D, a gente tem agora o fecho de D. O fecho é composto pelos pontos que estão ali incrustados em D, que estão grudados em D, né? Além dos próprios pontos de D, que estão grudados em D, em algum sentido, tem pontos que às vezes não estão em D, mas que toda vizinhança, e aí a gente usou o conceito de vizinhança, mas toda vizinhança desses pontos, tem interseção com o conjunto D. Esses são os pontos que estão próximos, que estão grudados em D, né? É o fecho, né? São os pontos que compõem o fecho do conjunto D. E, em analogia àquele cara ali, a gente do lado de cá pensou então nos conjuntos que já são fechados, né? São os conjuntos que são iguais ao próprio fecho. E por fim, essa última coisa que a gente falou ali agora foi, a gente acabou de ver essa correspondência aqui, né? Um conjunto ele é fechado exatamente quando o complementar dele é aberto. Então, se você souber quem são os abertos, você sabe quem são os fechados. Se você souber quem são os fechados, você sabe quem são os abertos. Para falar de fechados, a gente definiu a operação de fecho e depois falou de fechados. Mas a gente poderia ter simplesmente feito esse caminho aqui, ó. Com as vizinhanças, a gente definiu o que é interior, a gente definiu o que são os conjuntos abertos e a gente pode definir o que são os fechados, são os complementares dos abertos. Da mesma forma, a gente podia ter feito o contrário.
né? A gente podia ter definido essa coisa de proximidade, né? Quem que é o fecho de um conjunto? Com essa operação de fecho, a gente define que os fechados são os caras que são fecho deles mesmos, né? E aí, os abertos são os complementares dos fechados. Certo? A aula de hoje foi basicamente isso daqui.